Olá, pessoal. Estamos nós aqui formando novamente a nossa corrente interdimensional, como eu sempre gosto de falar. Então, antes de a gente iniciar o nosso assunto, por favor, se desça aí, já se inscreva no canal, dê o seu like, tá? E se tiver alguma questão, alguma pergunta, pode deixar no corpo aí do vídeo. Ou então enviar alguma mensagem para adilsonresponde1@gmail.com. Bom, esse assunto que eu quero tratar hoje é algo que tem me incomodado já há algum tempo. O Rogério Jean Vauelan, ele, em algumas palestras dele, ele tem mencionado essa questão. E essa frase, né, tem uma frase aqui que eu vou dizer agora. Isso ficará gravado na memória para sempre. Essa frase, isso ficará gravado na memória para sempre, ela é tremendamente interessante porque a gente não faz ideia de quanto isso parece ter algum significado, né? E essa frase, por mais trivial que ela pareça, ela guarda esses significados que a maioria de nós sequer imaginam quão profundos eles acabam sendo. Então vamos fazer uma análise dessa frase. E aqui, primeiramente, eu devo dizer o seguinte, né, que aquilo que eu vou falar aqui, isso se refere à forma como eu vejo essa frase e que, portanto, deve ser assim tomada, ou seja, é como a minha forma particular de análise e não como algum tipo de verdade de qualquer natureza. Beleza? Bom, então vamos lá à luta. Nessa frase, título, que provavelmente a gente vai colocar nesse vídeo aqui, estão implícitas basicamente cinco tipos de, entre aspas, memórias, né? A número um seria a memória física, ou que é proveniente do armazenamento do nosso conectoma, tá? Em áreas específicas do nosso cérebro. A segunda, das modificações promovidas na nossa própria genética, que é mais especificamente tratado pela epigenética. A terceira forma de memória seria do corpo mental inferior. A quarta, do corpo mental superior. E, caso essas memórias tenham produzido alterações que nós poderíamos dizer como, entre aspas, aproveitáveis para a espécie humana, ela também poderá ser gravada no campo morfogenético da espécie humana. E aqui nós temos que notar que eu não estou mencionando outras possibilidades ligadas ao sistema emocional, ou seja, aos dois corpos, o emocional superior e o emocional inferior. E há possíveis vínculos com egrégoras, as quais a memória, essa memória, poderia nos ligar também. E ao possível surgimento das chamadas bolhas mentais, que Elan menciona em algumas de suas palestras, que seriam formas de nos aprisionarmos sob a forma de imagens, pensamentos ligadas a emoções que nos vinculam àqueles instantes que nós produzimos nessas bolhas mentais. Ah, então quer dizer que quando associamos uma ocorrência a uma emoção, tudo isso aí pode acontecer? É.
Aparentemente, sim. Mas não me arrisco aqui em dizer que isso ocorre com tudo o que nos acontece durante a vida. O que pode ser afirmado com algum grau de certeza, entre aspas, aqui, é que aquilo que movimenta fortemente as nossas emoções, ou dizendo de uma outra forma, que nos afeta, muito provavelmente será incluído em um ou mais dos itens que eu listei ou mencionei. Tá, mas e o que isso significa? Hum, Bem, pelo que eu posso ou que eu consigo entender através do raciocínio e da própria intuição, basicamente significa um aprisionamento que acabamos levando vida após vida, passando por situações estranhas, sem ter a menor noção de que aquilo pelo que estamos passando esteja ligado a algo ocorrido há uma, duas, oito, 10 vidas passadas. E além disso, há a questão da barra, herança barra alteração epigenômica, onde essas mudanças ocorrem e são transmitidas sem que tenhamos qualquer tipo de controle, e isso passa de geração em geração uma carga de problemas aparentemente inexplicáveis e que, via de regra, em algum momento terá que ser encarado e resolvido. Bom, vamos analisar aqui o primeiro item que eu listei e que eu, fazendo uma busca no Google através da IA generativa, ele me deu o seguinte apanhado da questão referente ao cérebro. O cérebro humano armazena memórias em várias áreas, dependendo do tipo de lembrança. Ele pode armazenar no hipocampo, uma pequena estrutura que gerencia a formação das memórias explícitas. O hipocampo é onde a memória se forma e com o tempo passa para o neocórtex. Também o córtex pré-frontal armazena inicialmente a memória consciente. O neocórtex armazena a memória de longo prazo, principalmente na região responsável pela linguagem e pelo raciocínio lógico. A amígdala, um conjunto de neurônios que cria o colorido emocional ao processamento cognitivo. A interação entre a amígdala e o hipocampo é responsável pela criação e armazenamento de memórias. E também a região da parte estriada e núcleos accumbens, como é chamado, também estão envolvidos na formação das memórias implícitas. O cérebro usa diversas regiões para armazenar informações, não havendo, de fato, um lugar específico para guardar todas elas. Cada área dessas mencionadas desempenha um papel único e trabalha em conjunto para criar uma experiência de memória completa e coerente. É por isso que alguém, quando sofre algum abalo e perde massa encefálica, as memórias elas não se perdem, elas acabam não se perdendo. Para alguns casos, sim, dependendo do volume, mas para outros, ela não se perde. E o que são memórias implícitas? Que isso é bom deixar claro que são memórias inconscientes. Memórias inconscientes. Então, memórias implícitas são informações que são aprendidas e retidas de forma inconsciente, ou seja, sem que a pessoa ou o ser humano tenha consciência disso.
também são conhecidas como memórias não declarativas, memória inconsciente ou memória automática. Então, a memória implícita é diferente da memória explícita, que é a memória consciente e deliberada, onde a pessoa pode explicar verbalmente as informações. As memórias implícitas são geralmente processuais e focadas nos passo a passo para concluir uma tarefa. Por exemplo, o exemplo que foi dado aqui pela IA, montar uma bicicleta, digitar no teclado, andar, ligar para alguém no celular, amarrar o sapato, dirigir um carro, entre outras memórias, ou seja, são aquelas que são automáticas que nós fazemos e não nos damos conta praticamente de que estamos fazendo, realizando aquela tarefa. Então, isso são memórias implícitas. A formação das memórias implícitas ocorre gradualmente por meio da repetição e prática. Ou seja, nós precisamos realizar a mesma tarefa diversas vezes para que a gente adquira aquela habilidade e aquilo fique gravado. Tá? É isso a memória implícita. Elas são armazenadas em outras áreas do cérebro, como, por exemplo, o cerebelo. O cerebelo, que seria o nosso cérebro mais primitivo. E isso tem a sua razão de ser, caso a gente faça uma análise em cima do cerebelo e dessa memória implícita. Por quê? Porque uma reação de primeiro impulso, ela sempre é uma reação automática a alguma ação. Então, as memórias implícitas e explícitas influenciam diretamente as reações e emoções das pessoas. Isso é tremendamente interessante, não é? Bom, o que isso significa para nós nos termos do título que nós utilizamos aqui? Significa que toda e qualquer reação de primeiro impulso e inconsciente são provenientes desse banco de memórias, que não temos o menor controle. Vejamos que isso é diferente daquelas funções que são controladas automaticamente pelo sistema nervoso, como piscar, respirar, o próprio peristaltismo do sistema digestivo, as defesas do organismo contra vírus, bactérias e uma série de outros micro-organismos. E aí, o que eu particularmente entendo também é que, sob certos aspectos, pode haver correlação com o que poderíamos chamar de qualia, pois memórias de cores, sabores, etc., são aprendidas pela repetição em se experimentar e dentro de um certo automatismo em memorizar. Porém, não são necessariamente, não necessariamente elas são reprodutíveis em palavras. Ou seja, nós sabemos que sabemos, mas não sabemos por que e como sabemos. Interessante isso, né? Ou seja, se nós aqui pegamos uma fatia de abacaxi e mordemos a fatia de abacaxi, e nós já conhecemos o seu sabor, o seu aroma, por já ter comido abacaxi, automaticamente já sabemos que é abacaxi e não goiaba ou manga. Assim, alguém que reconheça o abacaxi pelo aroma ou sabor fez também a associação inconsciente entre o que está comendo e suas memórias olfativas e gustativas, que poderiam ser ditas memórias implícitas. Daí que faço a ponte também com os qualias. Ou seja, qualias são simplesmente ideias, sensações que não conseguimos reproduzir em palavras. Nós não conseguimos dizer qual é o sabor de um abacaxi, qual é o aroma de um abacaxi, de uma goiaba ou de uma manga.
Nós sabemos que sabemos. Claro? Beleza. Então, algo interessante de se notar com relação às memórias é que, de uma maneira geral, não conseguimos estabelecer se algo será ou não armazenado como memória, ou simplesmente passará em brancas nuvens, pois há situações em que nos propomos firmemente em gravar na memória algo que julgamos importante e logo em seguida acabamos nos esquecendo. Isso ocorre com todo mundo. Isso me leva a pensar ou a imaginar que existe algum tipo de barreira potencial, que por alguma razão estranha precisamos superar para poder gravar aqui aquilo em que temos interesse de gravar. E isso é interessante. Isso é bastante interessante, porque muitas vezes, como eu falei, nós nos propomos em gravar, por exemplo, um número de telefone, você repete ele algumas vezes, XXX, YYY, e você fala XXX, 5 minutos depois, se alguém perguntar para você como é que é mesmo o número do telefone, a gente não se lembra. Então, existem coisas, algumas coisas que ocorrem com o nosso organismo, essa barreira, entre aspas, potencial, que nós precisamos superar essa barreira de alguma maneira, ou transpassar essa barreira, para que a memória seja de fato arquivada. Bom, vamos analisar o item 2, que também questionei a IA generativa sobre a questão da epigenética. Aí a IA diz o seguinte, que a epigenética é o estudo das mudanças na expressão gênica que não alteram a sequência do DNA, mas que podem ser herdadas, ou seja, podem ser passadas de uma geração para outra. Essas mudanças podem ser causadas por influências externas, como estresse extremo, temperatura, algum tipo de dieta, drogas, toxinas e o próprio estilo de vida da pessoa. Isso causa ou pode causar essas alterações que podem ser transmitidas. A epigenética é um campo de pesquisa que permite entender como o ambiente influencia o genoma e como a experiência pode transformar o organismo. Alguns exemplos de como a epigenética pode se manifestar são os seguintes. 1. Gêmeos monozigóticos podem ter diferenças físicas, mesmo tendo o mesmo DNA, devido a mudanças na epigenética. E isso é tremendamente interessante. 2. Um estudo demonstrou que a fome ocorrida com holandeses durante a Segunda Guerra Mundial afetou o metabolismo dos seus netos, levando-os à obesidade. Ou seja, aquilo gerou uma modificação epigenética que fez com que a necessidade de se alimentar ou aquela, entre aspas, fome excessiva fosse passada para uma nova geração. E isso é algo que precisamos prestar atenção. Bom, aí a IA listou os seguintes mecanismos epigenéticos: a metilação do DNA. Metilação é você adicionar um radical metila, um CH3, ao DNA. Modificação de histonas, que são proteínas menores, e o que se chama de imprinting genômico,
que também se trata de uma alteração em que só um lado da cadeia genética é transcrito como proteína, o outro lado, por haver metilação naquele lado, essa parte da cadeia não transcreve proteínas. Tá? E isso faz algumas diferenças para o organismo e para as questões de memória. Para as questões de memória. Em resumo, a epigenética é definida como mudanças na expressão gênica que podem ser herdadas e que não alteram a sequência do DNA, porque ele não mexe nas bases nitrogenadas, mexe só na parte externa, na ligação que ocorre com as bases nitrogenadas. Claro isso? Existem dois mecanismos epigenéticos principais, que seriam a metilação e a modificação de histonas, que eu vou falar sobre isso, que eu também questionei a IA generativa do Google. Eu perguntei o que é modificação de histonas, e ele trouxe a seguinte explicação: a modificação de histonas é um mecanismo epigenético que altera as histonas por meio de processos como metilação, acetilação, fosforilação, ubiquitinação e citrulinação. São nomes estranhos, eu concordo. Essas alterações afetam a estrutura da cromatina, o complexo de DNA e proteínas no núcleo e podem regular a transcrição, o reparo, a recombinação e a replicação do DNA. Olha que interessante. Então, as histonas, essas benditas histonas, são proteínas pequenas e básicas que formam o que se chama dentro da genética de nucleossomos, onde o DNA ele se enrola, ele forma um bolo, tá? Ele forma um pequeno bolo e naquela região ali o RNA que mensageiro ou que vai transcrever o DNA, ele não consegue acessar, ele não tem acesso. Por quê? Porque são muitos radicais metila, protegendo aquela área. Então, isso é um bloqueio, uma espécie de bloqueio criado epigeneticamente. E isso é uma memória que é passado de geração em geração. Ele pode ser passado de geração em geração. E somente quimicamente ou no núcleo ali das células é que isso pode ser desfeito ou pode se continuar isso aí sendo transcrito para diversas gerações. Tá? Então, elas têm um papel importante na regulação dos genes e as modificações que sofrem podem ser herdadas ao longo das gerações. E algumas modificações que essas histonas provocam têm seus efeitos, né? A acetilação, por exemplo, que foi mencionada, ela aumenta, olha só que interessante, ela aumenta a carga negativa das histonas, enfraquece a interação com o DNA e afrouxa a cromatina, ou seja, a acetilação libera, facilita o acesso ao DNA e a transcrição gênica. Olha só. Por quê? Porque o acetil ele tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla ela passa um elétron para dentro da ligação com o DNA ou com a histona, e essa ligação acaba fazendo com que essa carga negativa gere um afastamento das cadeias do DNA. Isso é química, pura química, pura química. Já a metilação, olha só que interessante, já a metilação aumenta a carga positiva das histonas, essas microproteínas, aumentando a afinidade com o DNA e compactando, fechando a cromatina,
fechando a molécula de DNA. E aí a cromatina altamente metilada é conhecida como heterocromatina, ou seja, uma cromatina bastante compactada e fechada. Aí essas modificações de estonas têm sido estudadas em larga escala na medicina, especialmente no câncer de mama. A desacetilação das estonas está relacionada à progressão tumoral, mas inibidores de estonas desacetilase, HDACS, podem reverter essas alterações e ter um efeito anti-câncer. A heterocromatina é uma região do cromossomo, ou seja, das cadeias de DNA, que se caracteriza por ser altamente compactada e ter pouca ou nenhuma atividade transcricional. E isso é o que é transmitido epigeneticamente de geração após geração. É por isso que pessoas que têm, mulheres principalmente, que têm câncer de mama, elas, quando têm filhos, filhas, netas, bisnetas, isso deve ser verificado através de exames de ultrassom, de mamas, de mamografia, para se avaliar se isso não tem a ver com algo referente à epigenética que foi transferida de geração em geração. Isso é importantíssimo. Isso é um tipo de memória, uma memória genética. O imprinting genômico é um fenômeno epigenético que ocorre quando a expressão de um gene é induzida a partir de apenas um dos cromossomos parentais, ou seja, são pares de cromossomos que se interagem e somente um deles é que transcreve, somente um deles é que transcreve, ficando faltando a sua contraparte. E isso também é um fenômeno epigenético. Este processo é provocado por alterações na cromatina que acontecem na linhagem germinativa de um dos genitores, de um dos pais, durante a gametogênese, ou seja, durante a formação do óvulo ou do espermatozoide. Então, somente um é transcrito. O padrão de metilação do DNA é estabelecido nos gametas, ou seja, nas células reprodutivas, e preservado de geração em geração. Então, o imprinting genômico é responsável por diferenças na expressão genética entre os alelos herdados da mãe e do pai. Então, se herda um tipo de cadeia genética do pai e um tipo da mãe. E isso aqui pode ter algo faltando. Pode ter algo faltando. Por exemplo, o gene para o fator de crescimento semelhante à insulina 2 é normalmente expresso apenas do alelo paterno. Isso tem muita coisa a ver com aquilo que a gente passa. Então, bom, nós vamos falar isso mais para frente, quando a gente falar dos outros itens. Então, um imprinting genômico defeituoso pode resultar em doenças como a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman. Olha que interessante, né? Então, a nossa genética, ou seja, aquilo que é transferido de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filho, pode gerar uma série de problemas que nós nem sabemos.
Essas síndromes estão associadas a deleções, ou seja, simplesmente se deleta no cromossomo 15 e são caracterizadas por diferentes fenótipos, dependendo da origem parental da mutação, se do pai ou da mãe. Olha que interessante. Nesse caso da epigenética, ou mais precisamente dos estudos promovidos pela epigenética, esses fatores associados à capacidade dos cromossomos em produzir e ou deixar de produzir este ou aquele tipo de proteína por meio dos diferentes mecanismos que foram listados, parecem, e aqui é só a minha opinião, baseada em minha linha de pensamento, parecem estar ligados a uma série de fatores que, em tendo sido promovida a alteração em nossos corpos ou tendo sido herdadas, afetam alguns fatores em nosso modo de estar sendo o que atualmente somos. Isso, o que foi exposto até aqui, pode ter consequências boas, entre aspas, ou, sob certos aspectos, devastadoras, tanto para um eu humano como para toda a espécie humana. Prestem atenção nisso, como para toda a espécie humana, que dependendo daquilo que for transferido e do número de filhos, de descendentes que vamos tendo, isso pode ser gerador de bloqueios, de uma série de problemas que nós estamos convivendo de problemas de gerações passadas e nós não sabemos. E vejamos que estou me referindo somente a aspectos da espécie humana, visto que tais fatores epigenéticos possuem larga influência em todas as espécies viventes. Pensem nisso, analisem isso. Notemos que para alguns humanos, tais fatores de influência e modificações epigenéticas podem se relacionar a maior ou menor capacidade individual de reter memórias ou de gravar fatos e situações, de aprender mais facilmente línguas ou qualquer outra disciplina, de ser mais ou menos suscetíveis a doenças simples ou graves, de ter um sistema imunológico mais resistente a patógenos ou não. Enfim, os fatores associados ao estudo da epigenética possuem um amplo leque de possibilidades e que ainda não foram devidamente mapeados. Analisemos isso, analisemos profundamente isso. Carecemos de estudos nessas áreas. Bom, analisemos agora os itens 3 e 4 que eu mencionei, primeiramente, em conjunto, que se refere ao corpo mental inferior e o corpo mental superior. Quando se fala de corpo mental inferior e superior, há uma ideia associada de que são coisas distintas. E de fato são, pelo menos dentro do que se entende por corpo setenário, que, em tese, seria o como é formado um ser humano, dentro das explicações de Jean Valjean, ao mencionar uma conversa de Krishna com Arjuna no Uttara Gita. Uttara Gita. Aqui, algo nos deveria chamar a atenção com relação a essas questões associadas à memória. Mas por quê? Porque estamos falando de memórias associadas a emoções e que acabam sendo transferidas
de um nível inferior para um nível superior, ou seja, do corpo emocional e mental inferior para os seus correlatos superiores, principalmente a questão do corpo mental. Ah, então eles não são de fato assim tão separados? São, pois que, em tese, somente os corpos superiores sobrevivem ao fim do corpo físico. E os arquivos armazenados durante a vida nos corpos inferiores e marcado no DNA físico, lembre da epigenética, são transferidos e marcados nos corpos superiores, como se fora uma marca no DNA espiritual de cada indivíduo. Esse armazenamento das memórias, em associação com as emoções, é o que permite ou que obriga cada indivíduo ou eu espiritual a assumir o volume total de suas memórias ou o Sanchita Karma e estabelecer para cada nova forma que vai assumir numa nova vida, numa forma física ou corpo, um Prarabdha Karma. Interessante, não é? E fica bem claro para quem prestar atenção nisso tudo, o quanto isso nos influencia vida após vida, o quanto nós somos responsáveis por aquilo que vamos transferir aos nossos futuros eus. Bom, vejamos que dentro desse conceito não fica nada claro que vários fatores aqui associados ao simples fato de se estar existindo num corpo físico, isso pode afetar drasticamente em termos de conseguirmos ou não cumprir o que se costuma chamar também de programa encarnatório ou prarabdha karma, como pudemos verificar do que foi até agora mencionado dos dois itens anteriormente explorados até aqui. Ou seja, estar aqui vivendo uma vida física requer uma boa dose de, entre aspas, autoconfiança, de coragem, de disposição para saber que, fatalmente, ou de outra maneira, fatalmente ou invariavelmente, a grande maioria de nós sairá desta vida pior do que entrou nela. Pois nossos arquivos memoriais, de uma forma bem geral, acabam sendo não muito agradáveis em termos de contribuição para a solução de problemas anteriores. Ou seja, isso requer um trabalho de análise, de consciência e de atitude. Atitude proativa no sentido de nos automodificarmos. Isso é fácil? Não. Nada fácil mesmo. Se fosse fácil, todos nós seríamos praticantes de yoga profundo e todos nós estaríamos num nível elevado. E nós não estamos. Vamos ter consciência disso. Isso é um fato. Aqui ninguém é santo e ninguém pretende que se seja santo. Entendeu? Aqui ninguém pretende isso. Analisemos o item 5 agora. Por fim, falemos algo sobre uma espécie de Big Data associado ao campo morfogenético da espécie humana, teorizado aqui por Rupert Sheldrake. Mas o que é um campo? Bom, eu fui buscar, obviamente, uma definição da física do que seja um campo, que ele pode ser definido como uma região do espaço que propaga
e suporta a propagação de energia, ou uma grandeza física que possui um valor associado a cada ponto do espaço. Vamos repetir. Um campo pode ser definido como uma região do espaço que propaga e suporta a propagação de energia, ou uma grandeza física que possui um valor associado a cada ponto do espaço. Tomando essa definição aqui emprestada, verificamos que, de cara, que não conseguimos localizar uma região no espaço físico ao qual nós podemos, a cada um desses pontos, associar um valor atribuído à infinidade de características fornecidas pela genética humana. Isso sem contar as outras inúmeras espécies existentes na face da Terra. E o que isso tem a ver com memória? Bem, eu costumo dizer que só tudo, uma vez que aparentemente parece se tratar de algo, os campos mórficos, que não se encontram dentro do universo físico, porém atua no sentido de adquirir novos hábitos, conforme diz Sheldrake, e os propaga para os novos membros da espécie que os forneceu. E isso nada mais é do que, como poderíamos dizer, uma espécie de grande, aqui entre aspas, grande computador quântico, pois que até o momento não se descobriu o nada, ou o vácuo absoluto, ou algo que se assemelhe a isso, armazenando informações em volumes absurdos. Muito embora alguns físicos falem sobre o que se costuma conhecer como energia de ponto zero, que é uma energia associada ao zero Kelvin, ou zero absoluto. Isso seria uma espécie de energia residual que a matéria ainda retém ao estar postada no zero absoluto. Mas onde então podemos localizar tais campos mórficos? Bem, aqui eu localizo basicamente três possibilidades. Três possibilidades. Uma no universo físico, outra uma realidade adjacente à nossa, ou universo vizinho, e outra ainda na região de interface entre essas duas realidades, ou seja, o nosso universo e o universo vizinho, ou o que mais comumente costumamos chamar de hiperespaço, ou dentro da cultura nórdica, o Ginnungagap. Ginnungagap. Bom, se não conseguimos localizar essa região no espaço físico, ou nossos equipamentos ainda não estão suficientemente desenvolvidos, ou não se encontra por aqui. Se for este o último, ou este o caso, ainda mais difícil ficou, porque nós também não conseguimos detectar outras realidades, que não seja algo palpável, pelo menos por enquanto. Alguns cientistas atribuem à energia escura não somente o efeito de afastamento e de expansão que ocorre no nosso universo, também a possibilidade disso, de ser essa expansão um dos efeitos da presença de outro universo paralelo ao nosso. Veja o que eu estou falando. Alguns cientistas afirmam que esses efeitos de afastamento têm a ver com a existência de um universo paralelo ao nosso. Bom, dentro das inúmeras possíveis informações que nos traz a revelação cósmica, uma delas se refere exatamente a isso, ou seja, a existência de um universo paralelo ao nosso. Mas deixemos para a ciência o trabalho dessa comprovação aí. Tá? Nós vamos ficar aqui na nossa, dentro do nosso âmbito. Então, em sendo possível, o que nos traz algumas mitologias,
esse Big Data estaria localizado no universo vizinho ao nosso, mas por não localidade ou devido ao emaranhamento quântico das partículas na hora da geração dessas duas realidades, ele receberia esse Big Data, receberia e transmitiria desta forma, ou seja, por não localidade ou devido ao emaranhamento quântico, tanto as características recebidas dos indivíduos como as fornecidas aos novos indivíduos. Em tese, desde que houvesse algum tipo de melhoria mínima relevante. Esse coloca bem em aspas aqui, entre aspas aqui, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muito embora, tanto pela genética como pela relação mórfica, penso saber que não somente características ditas positivas são transferidas aos indivíduos que venham a nascer, mas muitas falhas genômicas da própria espécie têm também o hábito, entre aspas, de acabar se repetindo, de se propagar de uma geração para outra. Às vezes pula uma, duas gerações e volta a ocorrer. Isso tem a ver com essa memória do campo morfogenético. E o campo morfogenético também parece ser um tipo de memória, ou daria para a gente afirmar que é um tipo de memória. Então, ao que parece, e isso realmente parece ser uma constante, várias características negativas ou degeneradoras acabam sim sendo transferidas para as espécies, e isso vem se repetindo ao longo dos tempos. Tomemos um exemplo. Vamos tomar um exemplo aqui. Gêmeos siameses. Provém do quê? Provém de falhas na divisão celular e que acabam acarretando na manutenção da união entre dois corpos de duas individualidades. Então, uma determinada região fica grudada pela cabeça, pelo braço, pela parte do abdômen, pela perna. Então, isso ocorre. Isso ocorre, tá? Se isso já tivesse sido eliminado, tanto das possibilidades genéticas como dos próprios campos mórficos, não deveria mais ocorrer, mas ocorrem, e tem um certo grau de probabilidade aí, entre algumas milhares de nascimentos, disso ocorrer. Bem, quer consigamos entender ou não isso, os campos mórficos são as memórias genéticas ou quânticas de todas as espécies que já existiram em ambas as realidades até os nossos dias. E aqui, para finalizar, quando dizemos isso ficará gravado na memória para sempre, isso ficará gravado na memória para sempre, de fato, por algumas dessas formas mencionadas aqui, somente como hipóteses, vamos deixar como hipótese, elas ficam marcadas e em algum momento dentro da eternidade, nós teremos que nos defrontar com esses verdadeiros fantasmas, tanto do psiquismo humano como da carga genética espiritual. Carga genética espiritual, que nos marca o modo de ser e de existir a cada novo corpo que nossos espíritos se aventuram em produzir. Aqui, nós devemos estar cientes que nada do que tenhamos produzido ao longo das nossas possíveis vidas estará definitivamente eliminado das nossas possibilidades físicas, a menos que já tenhamos sido devidamente tratados ou
esses casos, esses problemas eliminados do âmbito dessas possibilidades. Mas, como tudo é um grande jogo, podemos ainda estar sujeitos ao jogo das combinações e sermos sorteados com algo com o que já nos tenhamos defrontados. Interessante? No mais, aqui deixo um desejo de boas reflexões a todos. E se esse vídeo ressoou com você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, deixe alguma questão que eventualmente possa ter ficado em aberto, e eu deixei muitas questões em aberto, ou envie para a gente aí um e-mail através do adilsonresponde1@gmail.com. Aí, o nosso desejo aqui de muita paz, muito boas reflexões e que possamos aqui produzir algumas coisas melhores do que talvez tenhamos produzido. Um abraço a todos.